Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso é estar nessa manhã na casa do Senhor. Um domingo abençoado, um domingo que o Senhor tem falado aos nossos corações desde a manhã. O Senhor, Ele fica esperando nós acordarmos para Ele poder falar com a gente. Ele fica esperando que possamos acordar e falar: Senhor, bom dia. Senhor, abençoa o meu dia. E muitas vezes, e hoje pode ser que acordamos e fomos rapidamente escovar nossos dentes. Acordamos e fomos rapidamente fazer alguma coisa, comer, ligar a televisão para ver como está essa guerra civil. Mas não falamos do nosso Deus. Temos essa importância que o Senhor espera. Ele espera que acordamos e falamos: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por mais um dia. Obrigado por acordar nessa cama tão gostosa. Senhor, obrigado por ter uma família que está me aguardando. Eu acordar para tomarmos um café juntos. Senhor, obrigado, Senhor, porque as lutas e as dificuldades têm aperfeiçoado. Oh, Senhor, maravilhoso Tu és. O Senhor espera que nós agradeçamos a tudo. Pela manhã também. É um hino que o Senhor fala muito comigo. Leva-me além e fala: render a Ti adoração e declarar, derramar o meu ser. É o que o meu coração deseja toda manhã. É uma coisa que nós temos que pensar. O nosso coração deseja toda manhã a presença do Senhor. Para iniciarmos essa mensagem, antes de mais nada, eu quero agradecer a participação dos jovens, adolescentes e todos os membros da igreja que estiveram ontem conosco na nossa festa da primavera, promovida pela juventude da segunda Igreja Batista em Anchieta. Foi uma festa abençoada, onde tivemos 2 bandas convidadas, e eu tenho uma coisa a dizer à igreja: estáis apercebidos, pois o crente domingueiro, ele perde muitas coisas. Nós não podemos ter apenas o crente que está na igreja aos domingos. Temos que procurar estar nos cultos, porque é uma oportunidade para conhecermos mais do Senhor, é uma oportunidade para termos um pouco mais de encontro com o nosso Deus, porque trabalhamos no mínimo 5 ou 6 vezes por semana, encontro com o trabalho como falta. Agora precisamos ter encontro com Deus, na sua casa, na casa do nosso Deus e na nossa casa também. Mas precisamos estar aqui juntos em comunhão, porque é aqui onde um dá força ao outro. É aqui onde um entra meio manquejando, quase caindo, e o outro segurando os seus braços, e ele não cai. Porque se tentarmos andar sozinho, a Bíblia fala que se um andar sozinho ele pode cair, mas se 2 andarem juntos, se ele cair, o outro levanta. Esse o pensamento que os jovens e adolescentes têm e que quer passar para a igreja. Não pense que é um culto jovem onde, é jovem, não tem reverência ao Senhor. Tem sim. Tem sim. E muitas vezes aprendemos muito com os mais novos. Eu aprendo com as crianças, a Chiquiná já me ensinou muitas coisas e continuo aprendendo com ela. Enfim, e vou aprender com os mais velhos, com os mais jovens. Eu estou para aprender e nós temos que pensar assim. Porque quando nos fechamos pelo aprendizado, é porque estamos mortos. E morrer vivo é muito ruim. Estarei orando ao Senhor para poder estar me dirigindo nessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor, para agradecer, meu Pai, por mais um dia na Tua casa, Senhor, por agradecer, Senhor, meu Pai, que está aqui nesse Teu altar, Senhor, porque o Rodrigo não é digno de estar trazendo a Sua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, mas a Tua misericórdia, Senhor, é um motivo de não termos consumido, Senhor. Oh, meuPai, guia-me, Senhor, por esse caminho, Senhor, porque sozinho não conseguirei, Senhor. Toma-me nos Teus braços, Senhor, e me leva, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua mensagem, a palavra que o Senhor falou primeiro a mim no meu coração, essa noite, essa manhã, Senhor. Oh, meu Pai, que as vidas possam ser transformadas, que haja novidade de vida para o nosso povo. Amém. E que haja também uma nova visão da sua própria vida. Que possamos entender e compreender que sem o Senhor Jesus não há vida, há uma existência, uma breve existência, mas aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus, esse vai permanecer para sempre na sua casa, Senhor. Oh, meu Pai, abra os corações, não endureça o coração de nenhum servo aqui teu, para que ele possa receber a tua santa e poderosa palavra, que ela venha e faça um milagre, faça renovação de vida. É que eu te peço, crendo e agradecendo no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, para iniciarmos essa mensagem dessa manhã, vamos pensar um pouco no nosso tema. E eu pensei,
Podemos falar da divisa e do tema do mês da música, porque é uma divisa e um tema abençoado, que foi muito bem escolhido pelas nossas irmãs. Primeiramente, eu também agradeceria ao nosso pastor João Navegante pela oportunidade de nos cede o púlpito, agradecer a nossa irmã Flaviana, a nossa irmã Bia, que me convidou para essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, e agradecer acima de tudo ao nosso Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Bom, o tema é, vamos ler todos juntos o tema do mês da música? Vamos lá. O tema: atraindo a atenção de Deus através do louvor. Divisa: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Salmos 101, versículo 6, Hebreus 13, versículo 15. Maravilhoso. Mas podemos ver que louvar ao Senhor, entoar hinos, cantar, não é só ter o dom, ter a capacidade. Não é só chegarmos aqui e falarmos, não, eu sei o dó, o ré, o fá, eu não sei de nada disso, mas tem muitas pessoas que sabem, que estudam para isso. Não é pegar um instrumento e apenas tirar um som dele, não. Porque isso é muito fácil, isso é tocar, isso é cantar no mundo, é muito fácil. Temos aí bandas, temos cantores que fazem isso muito bem, mas quando louvamos, quando realmente adoramos o nosso Deus, temos que ter a direção, o direcionamento a quem estaremos dirigindo esse louvor e essa adoração. E o nosso Deus, Ele não aceita qualquer tipo de louvor. Ele não aceita qualquer tipo de adoração. A Bíblia fala que sem santidade não veremos ao Senhor. Então, como podemos fazer a obra do Senhor e não termos a preparação, aquela antecipação para podermos estar aqui? Estar aqui no altar do Senhor não é qualquer coisa, louvando, pregando, falando, dando alguma informação aos irmãos. Esse lugar aqui queima, é um lugar sagrado, santo do Senhor. Então temos que estar aqui com reverência ao Senhor. Não adianta chegarmos aqui, entoarmos um hino muito bonito e as pessoas realmente sentirem a presença do Senhor, mas lá fora o nosso louvor é outro. A música que nós estamos cantando é outra. O nosso comportamento, a nossa atitude é outra. Não adianta. Não podemos servir a dois deuses, servir ao nosso Senhor Jesus e servir ao mundo. Então temos que saber que para sermos verdadeiros adoradores, temos que ser aqui e lá fora, e principalmente lá fora, porque aqui é muito fácil. Aqui eu posso me fazer passar por alguém que vai ser aceito. Eu posso usar um linguajar diferente, eu posso me portar, me vestir de uma maneira diferente. Mas lá fora, onde não tem ninguém me olhando, onde nós temos apenas um Deus que nos olha, e o mundo que está observando para ver o seu comportamento. Como é que você faz? O que é que você fala? Como é que você protege? Para onde você está olhando? É nesse momento em que a fé, que tem realmente um Deus dos céus que está lá em cima, que nos abençoa, e esse temor e esse amor é que nos faz não fazermos as atitudes equivocadas, não tomarmos a decisão errada das nossas vidas, porque não cremos que o nosso Deus que está nos céus está em todo lugar e que os olhos dele passam por toda a terra. Aí sim, seremos aqui uma coisa, seremos muito bons, educados, sinceros, ou choramos, ajoelhamos diante do Senhor, entregamos ao Senhor a nossa oração, a nossa palavra, a nossa pregação, mas lá fora é só você e a sua vontade, é só eu e o que eu quero. Aí você não conhece a Deus, aí você finge, você se engana, e o nosso Deus não quer. E até para você que está vivendo isso, mas que o Senhor está tocando na sua vida hoje, o Senhor fala, olha, se voltares para mim, apenas se arrependa dos seus pecados, apenas reconhece o seu erro. O Senhor fala lá no livro de Jeremias, se voltares, volte para mim. O Senhor, Ele aceita, Ele não joga nenhum fora, mesmo que você tenha feito muitas coisas ruins, mesmo que a sua vida dúbia esteja prejudicando até o seu psicológico, você não sabe mais nem quem você é, você não sabe se você é aquela pessoa do seu trabalho, da sua escola, ou se você é aquela pessoa da igreja, você fica, nossa, e tem vezes que você faz um artista, então às vezes você pode interpretar que na igreja a pessoa lá de fora, lá fora da igreja, e aí? As pessoas, mas quem é você? Está falando versículo bíblico? Pô, você que canta funk? Aí chega aqui na igreja, ué irmão, que isso? Como é que palavrão é esse aqui na casa do Senhor?
chega a envergonhar a gente. A todo momento. Bom, o título da mensagem é Atitudes de Fé que Louvam e Atraem a Atenção do Senhor. Bom, separei na palavra do Senhor algumas atitudes de fé de homens que pelas suas atitudes louvaram o seu Deus. São homens que fizeram da sua vida um louvor ao Senhor. Porque podemos louvar com a boca, mas aqueles que não têm a capacidade nem o dom, como eu, de louvar, louvam ao Senhor com a sua atitude, com o seu comportamento, tentam, batalham. E temos um exemplo muito bom. É um exemplo que todos nós que falamos de adorador temos que falar dele. É uma pessoa tal qual, na palavra do Senhor, eu gosto, eu me identifico muito, eu busco saber muito dele, que é o rei Davi. O rei Davi, ele não nasceu nesse mundo. Ele nasceu numa família onde tinha 8 irmãos, ele era o menor deles. E muitas vezes, por ser o menor, ele ficava fazendo aquele trabalho, cuidando das ovelhas do pai dele, do pasto. Mas o Senhor conhece a todos, conhece o coração de todos. E o Senhor, ele se interessou por Davi. Ele olhou no coração dele e falou, esse sim, esse pode me servir, esse tem caráter. Mesmo sendo uma criança ainda. Sabe por quê? Porque quando Davi ia cuidar das ovelhas do seu pai, e Davi estava lá pastoreando, cuidando, e aí veio um leão. E quando veio o leão, Davi podia falar, poxa, o leão é muito grande, eu vou correr e vou deixar a ovelha lá. Não, Davi foi lá e batalhou pela ovelha do seu pai, lutou por ela e tirou. Depois, a palavra do Senhor diz que veio uma ursa, e ele foi lá e batalhou e tirou a ovelha da boca da ursa. Mostra o quê? Uma pessoa tem responsabilidade. O pai colocou para ele, cuide das minhas ovelhas, porque ele estava lá. Ele podia usar aquela desculpa, pô pai, mas eu ia morrer, eu me salvei, o Senhor não me ama, mas ele não. Serviço dado, serviço cumprido, ele foi lá e fez. Ele foi lá e batalhou, quando ninguém viu, escondido de todo mundo. E ele fez porque é responsabilidade. Deram para ele uma responsabilidade que ele assumiu. E o Senhor foi vendo isso. E o Senhor vê os nossos trabalhos. O Senhor vê aquela coisa que a gente faz, onde ninguém vê e nós sabemos que não vamos ter valorização. Mas o Senhor é que valoriza, e a valorização do Senhor é muito maior que a valorização do homem. Pode estar certo disso. O Senhor, quando recompensa um homem, não há ouro na prata no mundo que possam substituir a valorização e a recompensa do Senhor. Bom, vamos chegar a um ponto, que é o ponto que eu vou falar, o louvor que Davi mostrou para o Senhor, a atitude. Porque o rei Saul, nesse tempo, ele já estava caído, ele era um rei caído, ele desobedeceu muito ao Senhor, fez muitas coisas ruins para agradar o nome do Senhor, e a presença do Senhor se afastou dele. E a palavra do Senhor diz que um espírito perturbava Saul, e Saul procurou um jovem para que pudesse tocar algum instrumento para ele, e Davi vai e começa a viver lá no palácio do rei. E todas as vezes que esse espírito ele vinha e perturbava o rei Saul, Davi vinha com a sua harpa e tocava, e aquele espírito ia embora. Podemos ver que o louvor de um servo de Deus afasta a possessão do inimigo, afasta a presença do mal. O inimigo, ele não pode suportar um louvor de um verdadeiro adorador. E dentro dessa história surge um problema. Os filisteus, eles tramam e se levantam contra o povo de Israel e travam uma batalha. E é nesse ponto onde entramos com Davi. Porque os filisteus e os judeus e o povo de Israel eram um povo guerreiro. Eles eram acostumados com guerra. Se constituíram através de guerras, de batalhas, para sobreviverem. E aí, mas em uma dessas batalhas vem um fator inusitado, que é o quê? Os filisteus vêm com uma arma diferente, vêm com um gigante, vêm com um homem grande, forte, com uma couraça, com uma lança, e o povo de Israel se assusta. O povo de Israel está acostumado com guerra, mas ele se assusta, ele não vê um homem daquele. Para você ver que às vezes na nossa vida, o inimigo vem com umas lutas, umas dificuldades que a gente não conhece. Que a gente fala, e agora? Para isso eu não estudei não. Para isso eu não passei. E essa coisa eu não sei não tem na internet, não posso procurar no Google como é que faz. E nesse momento, o inimigo sabe disso, sabe que você não conhece, e aí o inimigo trava uma batalha diferenciada. Golias vai, se coloca diante do povo de Israel, amedronta todo o exército e fala, para quê? Vamos batalhar nosso exército com o seu exército? Vai ser muita morte, desnecessário. Vamos fazer o seguinte, vamos duelar.
escolha o melhor homem de vocês e ele vai pelejar comigo. E aquele que vencer vai escravizar o outro povo. Acabou. Está resolvido. Quem já viu filme Troia viu mais ou menos o que é um duelo. Vamos ver. E agora, quem vai encarar o gigante, hein? E aí o povo de Israel um olha para o outro. É você? Não, hoje não. Estou cansado. É outro. Ninguém. Quem vai encarar aquele homem? E aí a gente pode olhar para o general do exército de Israel. Quantas medalhas, quantas coisas no ombro. E aí ele também não se vê capacitado para enfrentar aquele gigante. Não tinha ninguém. Quantas vezes o inimigo vem e nos afronta. E nós falamos, e agora o que eu vou fazer? E não sei. Para onde eu corro, não tem para onde correr. Tem que encarar, tem que batalhar. E o inimigo percebeu que o povo de Israel se amedrontou. E quanto mais você se amedronta diante do seu inimigo, mais ele vai te apertar. A Bíblia fala que durante 40 dias, Golias levantava e falava para o povo de Israel: pela manhã e ao final da tarde, dê-me um homem para pelejar comigo. Imagine, pela manhã o seu inimigo falando do seu problema. E quando você vai dormir, o seu inimigo lembra do seu problema. Não é assim? E enquanto você não se levantar contra esse problema, o seu inimigo vai falar com você. Ele vai te afrontar. Sabe por quê? Porque você não está olhando para o seu Deus, você está olhando para as suas mãos. Você está olhando para a sua inteligência, você está olhando para a sua capacidade, enfim, está olhando para o seu diploma. E não é assim que você vai vencer o inimigo, não dessa vez. O inimigo requer uma arma diferenciada. E para isso, o Senhor levanta um. Davi era jovem, devia ter uns 15, 16 anos por aí. E aí Davi vai à batalha, observar, vai levar comida para os seus irmãos, que eram mais velhos. E nisso ele observa e vê Golias afrontando o exército do Deus vivo. E aí Davi observa isso e vê Golias afrontando aquele exército e fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Uma palavra que ninguém falou. Davi, apesar de jovem, ele sabia a força e o poder do seu Deus. E Davi vai e ensina uma lição para o seu povo. Davi vai e fala assim: mas vem cá, ninguém vai enfrentar? Aí um fala: olha, o rei falou que quem enfrentar, porque não tem ninguém, quem enfrentar esse gigante e vencer, olha, vai ter dado isso, aquilo, outro, vai casar com a filha do rei, vai ter sua casa livre de impostos, enfim, vai ter posições. Mas Davi não estava preocupado com isso não. Davi falou assim: eu vou lá, eu vou tirar a afronta de Israel, a afronta do meu Deus, a qual eu sirvo, porque ele tinha responsabilidade. Lembra das ovelhas? É uma responsabilidade. Ele viu o problema e ele não se afugentou. Novamente, Davi vai diante do rei Saul e fala com ele: eu vou vencer aquele gigante. Eu imagino o rei Saul sentado com os seus sábios, aquelas pessoas que davam os conselhos, seus conselheiros, aí, eu vou enfrentar o gigante. Imagina o Saul olhando: quê? Não vai enfrentar o gigante. Parei, cara, você está brincando com a minha cara. Você vai enfrentar o gigante? 17 anos, eu tenho um general lá de guerra, 30 anos de guerra, já pelejou, já lutou. Você com 17 anos, você faz o quê? Cuida de ovelhas. Cuida de ovelhas e vai lutar contra o gigante? Sim, mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu salvei a ovelha do leão, eu salvei da ursa. E vai ser assim que eu vou fazer com aquele gigante. Essa é a fé. Essa é a fé que Davi tinha. Uma fé diferenciada. Todo o povo olhou só para o gigante. Davi não. Davi olhou para o seu Deus. Davi foi um verdadeiro adorador. Ele entendeu que o seu Deus é o Deus do impossível. E aí, o rei Saul, ele: não tem como, né? Então tá. Bota a armadura nele e manda ele para a batalha lá com o gigante, seja como Deus quiser. Mas Davi ia enfrentar os gigantes com as armas materiais, espada, lança, armadura. Davi tentou colocar aquela armadura, não conseguia nem andar, porque era muito pesada, ele era jovem, ele não tinha estrutura para poder vencer, para poder andar com aquela armadura, ele tira. Ele falou assim: não, eu vou com as armas espirituais. Foi isso que fez Davi ter uma história diferente. Davi vai diante do gigante. Eu imagino que todo o povo de Israel está assim: meu Deus, se ele perder, todo mundo vai virar escravo. Meu Deus, se ele perder, e ele vai perder, todo mundo vai ser escravo. Meu Deus, eu vou perder minha casa, vou perder minha esposa, vou perder meus filhos. Porque quem escravizava, tomava as mulheres, pegava os filhos, e muitas vezes os homens poderiam ser mortos.
para que não houvesse alguma rebelião. Então, estava tudo acabado, tudo nas mãos daquele jovem de 17 anos, 16, enfim. E aí Davi vai diante dele. E aí Golias vai e insulta ele. Você vem a mim com pau de pedra, você acha que eu sou um cão? E então, hoje mesmo eu vou lançar sua carne para que as aves do céu comam. E tentou intimidar Davi. Davi estava firme. Davi estava firme e fiel ao Senhor. E Davi faz uma coisa diferenciada. Davi fala para ele, está escrito aqui. Não cabe, Deus né? fica muito melhor. Não, não. Davi olha e usa a arma espiritual, a arma que todo mundo precisa ter. Davi fala assim, em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45. Se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Samuel, no capítulo 17. Dá pra mim, né? Amém? Ele fala assim, Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi mostra para ele qual a arma que ele tinha. O Senhor não salva com espada, nem com lança. O Senhor é Deus maravilhoso, Ele salva pela fé. E quando ele fala isso, irmãos, Davi não venceu os gigantes com a pedrada. Davi não venceu os gigantes com a espada. Os pais estavam falando, você está louco ali na Bíblia. Não, ele venceu antes. Isso foi consequência. Podemos ver que quando ele fala isso, Golias, ele era um filisteu, mas ele era de Gate, a Bíblia fala. E um tempinho atrás, quando o povo de Israel teve uma batalha também com os filisteus, o povo de Israel perdeu a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. E ela começou a andar e rodear pelas cidades dos filisteus. E cada cidade onde a Arca do Senhor ia, que significava a presença do Senhor, eles eram acometidos de tumores, de maldições. E essa arca também passou por Gade, onde Golias era. E eu tenho pela fé que Golias, ele sabia quem era aquele Deus. E quando Davi falou, Golias falou assim, é aquele Deus daquela arca que trouxe maldição para o meu povo todo. Golias tremeu. Ali Golias tremeu, porque ele lembrou que o Deus de Israel é aquele Deus que fez coisas tremendas lá na terra dele, lá em Gade. E ele falou, meu Deus, estou perdido. Esse jovem, ele vai clamar aquele Deus, e aquele Deus vai me destruir. E daí para frente, vocês sabem, foi a pedrada na cabeça do gigante, o gigante caiu, Davi cortou a cabeça dele, e Davi foi vitorioso, e louvou e engrandeceu o nome do Senhor Jesus, com uma arma diferente, a arma espiritual. A palavra do Senhor foi o que fez vencer o gigante. Não foi com espada, não foi com lança, como ele falou. Podemos ver também um outro exemplo de um homem que louvou o nome do Senhor, mas louvou da boca até fora, por um momento só. Ele falou uma coisa, ele pensou que era, mas não era. Estou falando de Pedro. O Senhor Jesus, ele falou para Pedro, eu iria a Jerusalém, iria morrer, seria crucificado. E aí Pedro fala, não! E Jesus fala, ferirão o pastor e as ovelhas vão ser dispersadas. E Pedro fala, não, Senhor, eu não vou te abandonar não. Mesmo que seja para morrer, eu estarei contigo. E falou. O que aconteceu? Pedro estava com o Senhor até a morte? Não estava, né? Muitas vezes falamos que de algumas coisas, pensamos que somos alguma coisa. Senhor, não, vou fazer. Eu? Não, isso aí eu não faço não. Mas foi uma situação muito importante para que Pedro, só que Pedro andava com o Senhor Jesus, ele achava que ele estava num nível acima também, mas não estava.
E nisso que ele falou, logo depois podemos ver que quando Jesus é preso, ele foge, ele se afasta, como Jesus falou. Ele fica sozinho. E logo depois ele nega o Senhor Jesus 3 vezes. 3 vezes ele nega o Senhor Jesus. E nesse ponto, ele começa a perceber, nossa, o mestre estava certo. O mestre sabe quem eu sou. Na verdade, eu não sei quem eu sou. Eu achava que sabia que eu era forte, mas eu não sou. E quantas vezes na nossa vida achamos que somos fortes, que podemos fazer? Não, eu faço. Deixa comigo, tudo comigo mesmo. Eu faço. Não, já posso, tenho condições. Eu nunca vou fazer isso. E começamos a falar com uma arrogância, com uma prepotência. Achamos que não, com a gente não. Temos um escudo que bloqueia, que é feito por mim mesmo. Esquecemos do Senhor, esquecemos de pedir forças e de direção ao Senhor Jesus. E nesse ponto foi que Pedro caiu. Porque Pedro expulsava demônios, Pedro orava as pessoas eram curadas e tudo mais. E ele achou que já era um bambambam, que já era alguém. Mas o Senhor Jesus sabia quem Pedro era. E o Senhor sabia que Pedro ia negar. Mas o Senhor Jesus não ficou chateado com ele, não ficou triste. Jesus sabia, Jesus entende a nossa limitação. Sabe? Ele sabe que não pode cobrar da gente além do que a gente pode dar naquele momento. Mas ele é um Deus que capacita para que cada vez mais possamos frutificar da ele. E esse momento foi um momento importante. Vamos ver o momento em que o Senhor Jesus, ele ressuscita. O Senhor Jesus, ele vence a morte. O Senhor Jesus, ele volta e tem um encontro com Pedro. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Não, peraí, coloca a mão. Peraí, me dá a mão. Não, só segura aqui embaixo. Só assim. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Uma mão só. Só. O Senhor fala uma coisa maravilhosa. A Bíblia para todos nós. Nos Não, ensina só fica assim. que verdadeiramente somos, quem somos, como devemos nos dirigir ao Senhor. Não com arrogância, mas sim com humildade. Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus diz, Não tá nem olhando. a palavra do Senhor diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou o Senhor Jesus? Quantas vezes o Senhor Jesus perguntou para ele se ele o amava? O Senhor Jesus tanto perdoou Pedro, como mostrou para ele que ele sabia quem Pedro era. Ele sabia que Pedro ia negar o Senhor. Mesmo assim, ele não perdoou. Quantas vezes negamos o Senhor Jesus? Quantas vezes falamos uma coisa para o Senhor, faremos, Senhor, e não fazemos? Quantas vezes, Senhor, olha, eu vou parar com isso, tá, Senhor, e não paramos? E o Senhor Jesus faz uma pergunta 3 vezes. E Pedro lembra quando ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E aí perguntou. E nessa terceira vez, Pedro já não responde com arrogância. Pedro responde com humildade. Senhor, tu sabes de tudo. Eu te amo, mas tu sabes de tudo. Não é só pela boca, mas é pelo coração que o Senhor vê. Muitas vezes queremos fazer da boca para fora. Louvamos da boca para fora. Falando, Senhor, eu te amo, vou entregar minha vida a ti e tudo mais. Eu vou entregar. Aí quando você tem que lá abrir mão do pecado lá fora, você não abre. Quando você tem que abrir mão de fazer aquele trabalho equivocado no seu emprego, de fazer aquela coisa que as pessoas chamam de fazer aquela treta, você não abre mão. De receber aquele dinheiro que não é certo, você não abre mão.
do Senhor, e Pedro fala, Senhor, tu sabes de tudo. Ensina. Aí o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, é assim que eu te quero, para você apacentar minhas ovelhas. Humilde, entendendo que a força e o poder vem do alto. E eu revisto a quem eu quero. E para fechar essa mensagem de hoje, vamos falar de um adorador, de um homem, a qual também é um salmista. Não era Davi, mas sim era Asaf. Asaf foi um homem que, quando Davi trouxe a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, o Senhor instituiu Asaf com os seus irmãos para poder estar ministrando diante do Senhor. E Asaf era um homem muito respeitado em Israel. Era um homem do louvor. Ele era responsável por ministrar ao Senhor. Ele organizava, e era um homem que trabalhava ao Senhor. Fazia da sua vida uma vida de adoração ao Senhor. Porque ele era um levita. E a palavra de Deus diz que a tribo de Levi foi uma tribo diferenciada. Porque das 12 tribos de Israel, no tempo da divisão da terra, o Senhor deu 11 tribos para dando terra. Vamos lá, Rúben, Naphtali, Judá, e o Senhor foi dividindo a terra prometida, uma para cada tribo. Chegando na hora da tribo de Levi, o pessoal da tribo de Levi esperando, e vem a palavra: Levi não terá herança no povo. Aí todo mundo, o Senhor é mentiroso, então ele falou, prometeu. Aí vem, com vírgula, porque eu, o Senhor, serei a sua herança. O Senhor fala que Levi seria herança, o Senhor seria herança de Levi. Então tudo que fosse feito dentro da casa do templo seria dos levitas. Eles trabalhariam no templo do Senhor e dali tirariam o seu sustento, dali comeriam e sustentariam a sua família. Então é uma promessa diferenciada essa tribo de Levi. E Asaf, sendo levita, louvava e agradecia o nome do Senhor. Fazia maravilhas, cantava, e com amor, e com fervor. E no momento da inauguração do grande templo, feito por Salomão, é um ponto-chave, crucial. Nós temos que ler. Segundo Crônicas, no capítulo 5. Davi separou todas as coisas que precisavam para poder ser erguido um grande templo. Mas o Senhor falou para Davi: você não vai erguer o templo, porque você é um homem que derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão, ele sim, vai levantar um templo, vai levantar uma casa ali. Davi deixa tudo preparado, ouro, prata e todas as coisas necessárias para poder levantar o templo, pedras. E Salomão constrói o templo. E nesse momento que o templo está completamente erguido, na inauguração, na festa de inauguração, é preparado os levitas, e eles se preparam, se purificam para estar ministrando o louvor ao Senhor dentro da casa do Senhor, no templo do Senhor. E nesse momento, irmãos, vamos lá, 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, aludes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram-lhe eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Asaf e os outros levitas louvaram o Senhor de uma maneira diferente. Uma maneira tão diferente que o Senhor, Ele desceu, Ele veio e encheu aquela casa com a sua presença. E é assim que temos que louvar, é assim que temos que fazer. Quando louvarmos ao Senhor, atraímos a atenção do Senhor, como diz aqui, atrair a atenção do Senhor para a terra. E o Senhor olhar e ver que temos servos de Deus que louvam e engrandecem o seu nome de verdade. E eles não podiam nem ficar de pé, porque a glória do Senhor era muito forte.
Foi um dia maravilhoso, um dia diferenciado em Israel. Eu lhes garanto que esse dia foi falado e até hoje deve ser falado em Israel também. Nosso dia que Azaque e os levitas louvaram o Senhor e que a casa de Deus se encheu. Foi passando, e a fama vai passando, e a palavra que o Azaque é isso, e que é isso, e que é aquilo, mas chega um momento na vida do servo do Senhor, e principalmente quem ministra, quem louva ao Senhor, quem canta, quem faz a obra do Senhor, existe um momento, que é um momento muito perigoso, que aconteceu com Azaque, depois vamos ver no Salmo 73, que Azaque fala uma coisa que toca muito o meu coração, que vai tocar muito o coração de muitos irmãos aqui. Azaque diz no começo do Salmo 73: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Como é que pode, hein? Me fala como é que pode um homem que louvou o Senhor, que faz a obra do Senhor, que fez o Senhor encher o templo, falar uma coisa dessa, quase me desviaram os pés. Eu quase saí da presença do Senhor. Fala para mim. Estranho. Muitos poderiam falar, eu quase me desviei. Mas Azaque, que era um responsável, uma das colunas ali para muitos irmãos, aquele a qual todo mundo muitas vezes olhava e via como exemplo, ele fala isso, sabe por quê? Porque Azaque tropeçou num ponto muito perigoso, que a todos nós é a comparação da nossa vida com a vida do ímpio. A palavra do Senhor diz isso. Aqui no versículo 13 ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e négio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba dos que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes, da gordura do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe, a largos sorvos. Ele olhou e viu o homem, ele viu o ímpio e viu a vida dele. Ele viu o ímpio com muitas condições, ele viu o ímpio com dinheiro, ele viu o ímpio sendo reverenciado, ele viu o ímpio sendo respeitado, ele viu os principais da sua época sendo respeitados, tendo muitas coisas, fazendo festas, e ele era um levita, ele vivia o que era dado ali na casa do Senhor, e a vida dele era uma vida humilde. Ele começou a ver e falou: então tenho guardado a minha santidade. Para quê? Se o ímpio tem um carro, se o ímpio tem um bom emprego, se o ímpio tem isso e eu só tenho isso aqui. Ele comparou a sua vida e muitas vezes caímos aí. Porque olhamos e pensamos que a alegria lá de fora é maior do que a nossa. Que às vezes pensamos que aquelas pessoas são mais felizes. Porque olhamos para o vizinho lado, fazendo churrasco todo domingo, quando na nossa mesa falta às vezes o arroz e o feijão. Isso é um fator que pega, que bate no coração do servo do Senhor, sim. Isso é uma situação que é muito dura, que só o Senhor pode falar conosco nesse momento. É você ver e falar: as pessoas se relacionam e têm um relacionamento muito mais alegre do que o meu na casa do Senhor. Eu sou casado, casada, mas eu não vejo felicidade no meu casamento. E vejo o ímpio com 2, 3 mulheres, mas ele é feliz com as 3. Como é que pode isso? E aí você pensa: então valeu servir ao meu Deus. Mas aí a Azaque faz um tempo. E é isso que a gente tem que fazer nesses momentos, onde a dúvida bate na nossa cabeça. Sirvo ou não sirvo? Largo ou não largo ao Senhor? O que eu faço? A palavra do Senhor diz que Azaque entrou no templo. No versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Até que entrei no santuário do Senhor e atirei com o fim deles. Ou seja, até quando eu entrei na casa do Senhor, até quando eu entrei na presença do Senhor, e o Senhor me revelou o fim deles. Porque nós temos promessa para uma vida além dessa. Uma vida eterna.
onde não terá mais essas aflições que podem te afligir hoje, não terá mais essas dores que você sente hoje, não haverá mais a solidão que você sente hoje. Se você for fiel até o fim, que o Senhor mostra o fim daqueles que hoje estão se regalando, estão fazendo isso, se prostituindo, saindo, curtindo a sua vida, enfim, roubando, fraudando, mas isso está sendo bênção para eles hoje. Agora, nós vamos cantar ao nosso Deus. Todos vamos nos alegrar diante do Senhor. E o Senhor diz que Ele vai pegar cada um e vai segurar no rosto e vai enxugar a lágrima de cada um. Todas as lágrimas que você derramou não é em vão. Não é em vão do Senhor. Ele contou todas. Tem anotado. E Ele vai enxugar. E no lugar da tristeza é dupla honra, é glória diante do Senhor. E vamos poder ver esse Deus que não vemos com os olhos, mas sim sentimos espiritualmente. Mas a Bíblia fala que contemplaremos esse Deus face a face. E aí sim, a gente vai falar, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena ser fiel nas dificuldades, porque, irmãos, vocês vieram aqui pensando que ia falar que o Senhor ia dar carro, ia abrir a porta, ia fazer isso, ia fazer aquilo, Ele pode fazer sim. Mas Ele quer saber o que você pode fazer por Ele. Se você pode louvar o Senhor nos momentos difíceis, se você pode louvar o Senhor naquele momento em que você perde o seu emprego, naquele momento que a pessoa que te ama vai embora, e que você fale, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque é só isso que o Senhor está esperando, é poder te dar aquela coisa, aquele plus, aquele algo a mais, para você poder seguir. Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos colocar em pé nesse momento.